Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje para continuar as nossas aulas sobre Sócrates. Estamos na sexta aula sobre Sócrates, lembrando que serão 8 aulas, então já estamos terminando aqui a filosofia, o pensamento desse autor aqui, um dos principais autores e pensadores, digamos assim, do pensamento ocidental. Estamos na nossa 33ª aula e hoje vamos falar sobre a religião de Sócrates. Lembrando que Sócrates ele foi condenado à morte por ter negado, digamos assim, os deuses de Atenas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vamos ver primeiramente, quando a gente fala de religião em Sócrates, o que a gente está querendo dizer, tá? Primeiramente, para Sócrates, a própria filosofia é uma missão divina. Lembrando, mais uma vez, o que é a filosofia ali para o Sócrates? Filosofia para Sócrates é o exame de si, é o exame dos outros, é o exame de si, o exame de quem? Do homem. O que é o homem? O homem é sua alma. A essência do homem é a alma, segundo Sócrates. Então, por isso que Sócrates também é considerado como pai da psicologia. O que é psicologia? Psiqueologia, ou seja, uma ciência da psique, uma ciência da alma. E o Sócrates defende que o homem, ele é formado pela alma. A essência do homem, a essência do ser humano é a sua alma. Tá? E para ele, a filosofia é uma missão divina, porque nós vimos ali nas outras aulas já que o Sócrates teria falado que, de certa forma, a divindade teria o exortado a filosofar. Falamos também um pouquinho ali que o Sócrates teria dito que ele preferia a morte do que parar de fazer filosofia, porque esse foi praticamente ali um mandato divino para ele. Foi a divindade que exortou o Sócrates a fazer filosofia, ou seja, examinar os outros e examinar a si mesmo. Então a missão do Sócrates, a missão filosófica do Sócrates é divina, pelo menos ali na perspectiva dele, tá? O Sócrates, ele fala constantemente ali de um daimonion, que muitas vezes você encontra a tradução como demônio, mas lembrando que isso aqui não tem nada a ver com o demônio lá do cristianismo. O daimônio aqui é uma coisa totalmente diferente. O daimônio é como se fosse uma entidade divina, não tem nada a ver com bem, não tem nada a ver com mal, tá? Como depois o cristianismo vai tratar. E o Sócrates fala que, de certa forma, há um daimônio, ou seja, há alguma coisa dentro dele que o impede de fazer certas coisas. E é justamente isso que aparece ali na teologia, digamos assim, ou na religião, quando se fala a partir do Sócrates. E o que é esse daimônio? Geralmente, se interpreta esse daimônio como uma voz da consciência, só que isso é muito complicado, porque eu estou analisando ali duas obras de história da filosofia, estou analisando tanto o Nicolas Banhanho quanto o Giovanni Reale. O Nicolas Banhanho fala o seguinte, que o daimônio representa a voz da consciência, ou seja, Sócrates estava ali e escutava uma vozinha dentro dele que falava assim, Sócrates, não faça isso, não faça isso, tá? Já o Giovanni Reale, outro autor ali que a gente está trabalhando também, ele vai dizer que você não pode interpretar o daimônio como uma voz da consciência, porque você pode cair aí em diversos campos, diversas problemáticas, como por exemplo da psicanálise, ou até mesmo assim, digamos, de uma patologia, etc. É bem complicado tratar desse daimônio, tá? O Giovanni Reale, inclusive, traz a ideia, né, de que quando se fala da filosofia de Sócrates, lembrando que nós estamos aqui falando de filosofia, tá? O daimônio é uma coisa ali que, de certa forma, pode ser excluída do pensamento filosófico. Por quê? O pensamento filosófico de Sócrates. Por que o Giovanni Reale diz isso? Porque, segundo ele, o daimônio não revela nenhuma verdade ao Sócrates. Ou seja, essa voz da consciência não fala absolutamente nada sobre o mundo, sobre o homem, sobre as coisas. E também essa voz da consciência, ela não fala, digamos assim, nada relacionado à ética ou ao comportamento. A única coisa que ela faz é impedir o Sócrates de fazer algumas coisas, tá bom? Então essa é uma interpretação ali deles. Então muita gente gosta de falar assim, não, o daimônio socrático é a voz da consciência que impediu o Sócrates de fazer as coisas. Como, por exemplo, segundo Sócrates, ele afirmou que esse daimônio teria, digamos assim, impedido ele de entrar na vida política. Ele tinha escutado uma voz, digamos assim, a voz da consciência, né, que teria falado para ele assim, não, Sócrates, não entre na vida política. E foi isso que Sócrates fez, né? Ele acabou, de certa forma, ali se dedicando à filosofia. A investigação socrática é sentimento do transcendente, está além do homem.
Quando a gente fala aqui, digamos assim, na religião do Sócrates, o Sócrates traz a ideia de uma divindade. E quando o Sócrates também fala desse daimonion, foi justamente por causa disso, dessas coisas, que ele foi acusado de negar os deuses ali de Atenas, os deuses gregos, tá? Lembrando que ali a gente tinha a religião pública e a religião dos mistérios também. A gente tinha a religião lá dos deuses gregos da mitologia e também tinha aquelas religiões ali órficas, etc. Tá? Então, quando a gente fala ali do Sócrates, essa ideia da divindade, do daemonion, a gente já começa a ver, digamos assim, uma explicação racional sobre a questão divina. O Sócrates ele vai trazer, digamos assim, a ideia desse transcendente. É algo que vai além do homem, é algo que está além, digamos assim, da capacidade humana, essa inteligência divina, digamos assim. Lembrando que alguns autores ali antes do Sócrates, como por exemplo Anaxágoras, que nós já fizemos uma aula ali sobre ele, e também um outro filósofo chamado Diógenes da Apolônia, que também teria provavelmente sido um dos mestres de Sócrates, ele e o Anaxágoras, né, teriam sido os mestres ali do Sócrates, eles já introduziram, digamos assim, na filosofia e no pensamento ocidental a ideia, digamos assim, de uma inteligência, um nous, um espírito, digamos assim, que ordena as coisas, mas não se identifica de certa forma com as próprias coisas. O Sócrates provavelmente herdou essa ideia, mas o Sócrates afasta essa divindade, esse transcendente lá das explicações fisicalistas ou das explicações naturalistas que o Anaxágoras, o Diógenes de Apolônia estavam fazendo, porque eles queriam explicar como funcionava o mundo, como funcionava o universo. E o Sócrates traz isso aqui para um outro campo, para uma outra explicação. Tá? Então, essa divindade, aí, segundo Sócrates, está além do homem, é uma coisa que vai além, é algo, digamos assim, que fala ao Sócrates, mas que, de certa forma, não se reduz ali àquilo que o homem conhece, aquilo que o homem sabe. E até em relação disso é bem interessante, porque o Sócrates, pelo menos assim o relato que o Xenofonte nos traz ali sobre Sócrates, muitas pessoas perguntam, né, como que você pode afirmar a existência da divindade, a existência desse daimônio, se você não pode vê-lo? E o Sócrates afirma: vocês também não podem ver a alma, mas ninguém aqui vai negar que a alma exista, tá? Então, às vezes, só porque você não pode ver uma coisa não quer dizer que ela não exista. Tá? O Xenofonte traz essa ideia ali numa obra, né, da apologia ali de Sócrates, que ele também faz, e é bem interessante essa perspectiva. A divindade de Sócrates não é a mesma da religião grega. Por que, que não é a mesma, digamos assim, da religião grega? Porque na religião grega, de certa forma, você tinha aqueles deuses, como eu já trouxe para vocês também, na perspectiva do Xenófanes, tá? Justamente essa ideia de que os deuses gregos eram deuses ali antropomórficos, eram seres humanos, digamos assim, hipostasiados, ou seja, eram, digamos assim, seres humanos com poderes assim aumentados no máximo, né, com a vida eterna, com super força, etc. Os deuses gregos são isso, os deuses gregos são praticamente super-heróis, se a gente for parar para pensar. Tá? E a divindade que o Sócrates traz é diferente, tá? Porque ela não se reduz aí, digamos assim, a esses deuses, tá? Ela é uma coisa que, digamos assim, ela é o divino que está além desses deuses. O Sócrates não nega os deuses gregos, ele não vai falar assim, não existem. Só que o Sócrates, de certa forma, ele procura analisar aquele todo daqueles deuses e traz o divino por trás desses deuses. Da mesma forma que os filósofos da física, os filósofos da física, eles procuravam entender o que tinha ali por trás dos fenômenos materiais, dos fenômenos físicos, o Sócrates faz a mesma coisa ali com os fenômenos divinos, com os deuses, mostra que existe alguma coisa divina, sagrada, e é disso que o Sócrates fala, tá? Ele admite os deuses gregos somente porque admite a divindade. Então foi a ideia que eu trouxe aqui. Para ele há algo de divino, há algo de sagrado. Por isso pode se falar uma teologia de Sócrates. Teologia é o estudo de Deus, é o estudo do sagrado, mas não se reduz a um Deus em específico, mas a aquilo que tem de comum entre os deuses. E é disso que o Sócrates está falando. Não se pede bens materiais aos deuses, se pede virtude. Isso aqui tem a ver com a perspectiva filosófica do Sócrates, que nós vimos na aula anterior, que a gente falou um pouquinho ali sobre a virtude e a ciência. A virtude é aquilo que torna uma coisa melhor. A virtude do homem é tornar o homem melhor, tornar sua essência melhor, tornar a sua alma melhor. Então, o que você tem que, de certa forma, pedir para a divindade? Não bens materiais, não casa, não carro, não essas coisas aí, mas, de certa forma, uma virtude que acabe melhorando o homem, tá? Seria mais ou menos essa ideia. Embora, né, essa história de pedir virtude também
complicado, por quê? Porque o Sócrates também traz a ideia de que é o homem quem tem que correr atrás disso, ou seja, o homem que tem que fazer o exercício para poder se melhorar, tá bom? Isso é bem interessante, né? Principalmente através da filosofia, que é a investigação de si mesmo. Sua fé religiosa é a filosofia. Então, o que a gente está trazendo nessa aula de hoje? Que a religião de Sócrates é a filosofia, porque filosofia é divina, filosofia é sagrada. Sagrado é fazer o exame de si e o exame dos outros. Nessa teologia socrática não se trata, digamos assim, de tentar dizer o que é Deus, o que não é Deus, mas sim de tentar investigar o que é o homem, justamente para tentar melhorá-lo cada vez mais. A religiosidade socrática não tem nada a ver com o cristianismo. Muitas pessoas também ali tentaram, né, mostrar que a religiosidade do Sócrates tinha alguma coisa a ver com o cristianismo, mas na verdade não tem nada a ver. Por quê? Porque o cristianismo ele parte de uma ideia, digamos assim, da revelação. Deus, de certa forma, revela as coisas ao homem a partir da sua vontade. Essa vai ser a teoria lá do Santo Agostinho, que vai ser a teoria da iluminação divina, não é? Eu não posso conhecer as coisas se Deus não quiser que eu conheça. Então, os filósofos ali pré-socráticos, os filósofos antigos acreditavam que o mundo pode ser conhecido. Basta que eu tenha inteligência, basta que eu estude, basta que eu investigue. E eu posso conhecer o mundo. Mas, para os filósofos cristãos, não, né? Principalmente ali para o Santo Agostinho. Você não pode conhecer o mundo se Deus não quiser. Então você tem essa característica aí que é bem interessante. Então a religiosidade do Sócrates não tem nada a ver com o cristianismo, porque a divindade que o Sócrates fala não revela nada. Essa voz divina, de certa forma, que o Sócrates escuta, esse daimonium, digamos assim, que eu falei que não é algo nem bom, nem ruim, de certa forma, se a gente for analisar nos termos cristãos, é divino, tá? Essa voz, né, isso aí que o Sócrates fala, não revela nada. Não revela nada, não fala da filosofia, não fala da natureza, não fala do mundo, não fala do homem, não fala de nada. Apenas impede o Sócrates de fazer as coisas, tá? Diferente de um Deus cristão que vai lá e revela ao homem. Essa é a diferença. A divindade de Sócrates não revela nada. Já o Deus cristão é pura revelação, tá? A revelação divina em Sócrates ordena o empenho na investigação e o esforço para a justiça. E é isso aí que se resume, digamos assim, a filosofia do Sócrates. A filosofia do Sócrates é uma filosofia de constante investigação e a busca e exercício pela justiça. O homem deve investigar a si mesmo e os outros para tentar, de certa forma, atingir a justiça, que é aquilo que vai fazer com que todos os homens se unam e todos, de certa forma, consigam levar uma vida ali da forma mais feliz possível. Cabe ao homem buscar e realizar a verdade e a justiça. Foi aquilo que eu falei então, tá? O Sócrates traz a ideia que a filosofia, como investigação de si mesmo, como um olhar para dentro de si, um olhar para sua alma, ela permite que o homem realize a verdade e a justiça. Mas basta você, digamos assim, aderir a essa investigação. Tá? Então, na aula de hoje, trouxemos essa ideia aí da religião socrática, como que alguns autores ali interpretam essa religiosidade em Sócrates, tá? Vou fazer um resumão da aula para a gente terminar aqui, para ver se a gente consegue entender bem as ideias. Então, para Sócrates, de certa forma, a filosofia é quase uma. É quase não, na verdade é uma atividade religiosa, porque a filosofia foi impelida a ele por um mandato divino, digamos assim. Foi a própria divindade que exortou o Sócrates a fazer filosofia, a filosofar, ou seja, investigar a si e investigar os outros. Sócrates falou, ele prefere a morte do que parar de filosofar, ou seja, parar de investigar. O Sócrates também é famoso ali por escutar uma voz, digamos assim, ou algo que o impedia de fazer algo, né? Por exemplo, alguns falam como é que é a voz da consciência, outros falam, digamos, ele poderia ser talvez até um inconsciente socrático, né? Mas a gente entra numa questão bem delicada agora, se a gente for falar nessas perspectivas, que é justamente o daimônio, que alguns ali traduzem como demônio, lembrando que não tem nada a ver com o demônio cristão. O demônio cristão seria aquela entidade malvada e ruim que, de certa forma, é responsável pelo mal. Para os gregos, daimônia é entidade divina, é entidade divina, é isso que significa. Tá? E o Sócrates traz essa ideia ali que, de certa forma, deixou perplexo os investigadores dentro da história da filosofia. Eles tentaram entender o que Sócrates está falando aí quando ele fala desse daimônio. O que será que ele está querendo dizer, tá bom? Então aí vai ter várias interpretações. O Giovanni Reale traz a ideia de que isso é uma coisa particular do Sócrates, não tem nada a ver com a filosofia dele. Portanto, para a filosofia seria, digamos assim, quase irrelevante esse estudo. Tá? É uma coisa particular do Sócrates, da vida dele,
e é mais fofoca do que realmente uma filosofia que a gente deva se preocupar, tá bom? Mas é claro, aí está aberto a interpretações, vocês podem interpretar da maneira que vocês acharem melhor, ou, né, como eu sempre falo, vão lá, façam uma pesquisa e vejam o que isso significa realmente, tá? Então, o Sócrates traz essa ideia aí, digamos assim, da divindade que o exorta a filosofar. Ele foi condenado por negar os deuses gregos, mas vimos que ele procura aquilo que é comum entre os deuses gregos, que seria justamente a ideia da divindade. Então isso é bem interessante da filosofia do Sócrates. Próxima aula, temos nossa penúltima aula sobre Sócrates, nossa sétima aula sobre Sócrates, e vamos falar um pouquinho ali do conceito para o Sócrates, o que é o conceito, a ideia de indução também. É bem interessante isso do pensamento do Sócrates, tá bom? Então, um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula.